Era uma noite em que eu só pretendia tomar um copo d'água e ir embora. O apartamento silencioso dela, a sala de estar escura, o ar que só nós dois respirávamos. Aos 28 anos, eu descobri naquele dia que apenas por sentar perto, apenas por nos olharmos sem dizer nada, o coração de uma pessoa pode balançar assim. Eu deveria ter fugido? Ou estava tudo bem em sentir aquilo? Naquela noite, enfrentei uma emoção que não podia mais ignorar. Eu realmente não tinha a intenção de ficar muito tempo naquela noite. A mensagem que ela me mandou também dizia isso. A luz fica piscando sem parar. Você pode dar uma olhadinha rapidinho? Quando cheguei em frente ao prédio, o ar da noite estava mais frio do que eu pensava. Dentro do elevador, meu rosto no espelho não parecia diferente do habitual, mas, estranhamente, meu coração batia um pouco mais rápido. Eu não sabia o porquê. Eu só tinha vindo atender a um pequeno favor. Quando a porta se abriu, lá estava ela. A atmosfera era completamente diferente da que eu via durante o dia. Não era a aparência arrumada que eu via no trabalho ou na rua, mas um suéter confortável e um cardigã por cima. O cabelo estava preso frouxamente e quase não havia maquiagem em seu rosto. Essa naturalidade, na verdade, me deixou mais tenso. Obrigada por ter vindo. Chegou tarde, né? A voz dela era baixa e suave. Não, tudo bem. Vou dar uma olhada rápida e já vou, eu disse, mas meus pés já estavam entrando na casa. O apartamento estava silencioso, sem som de TV ou música. Em vez disso, um leve aroma de caipirinha pairava no ar. Do lado de fora da janela, a luz dos postes iluminava fracamente a sala de estar, e essa luz envolvia suavemente o seu perfil. Ela apertou o interruptor algumas vezes enquanto explicava. Está assim desde cedo. Como estou sozinha, fiquei um pouco preocupada. Como estou sozinha. Essas palavras, estranhamente, ficaram na minha mente por um longo tempo. Eu puxei uma cadeira e examinei a luminária. Ela ficou ao meu lado, dividindo o espaço cuidadosamente. Nem muito perto, nem muito longe. Mesmo assim, eu podia sentir sua presença claramente. Parecia que o ar se movia sutilmente cada vez que ela respirava. Tudo bem? Ela perguntou. Sim, acho que a lâmpada está um pouco frouxa. No momento em que estendi a mão, o dorso da mão dela roçou a minha. Foi apenas por um instante. Não foi intencional nem especial. No entanto, eu me lembrava daquele momento vividamente. Será que ela também sentiu? Nós dois afastamos levemente as mãos ao mesmo tempo, mas não dissemos nada. O fato de aquele silêncio não ser estranho era ainda mais estranho. Depois de consertar a lâmpada e descer, ela deu um pequeno sorriso. Essas coisas são sempre mais difíceis quando se está sozinha. Eu assenti com a cabeça. À noite, mais ainda. Ela hesitou por um momento e disse: Quer tomar uma cerveja antes de ir? Se não for muito tarde. Eu certamente poderia ter recusado. Afinal, eu vim com a intenção de ficar só um pouco. Mas eu me via sentindo com a cabeça. Só um pouco. Ela foi para a cozinha e eu me sentei no sofá da sala. O sofá parecia antigo, mas estava impecável, um espaço que parecia refletir sua personalidade. As pequenas fotos na parede, os livros na estante, um espaço onde a vida de alguém estava silenciosamente acumulada. Ela voltou com 2 copos de cerveja e sentou-se na minha frente. Não do outro lado do sofá, mas do mesmo lado. Não sei se essa escolha foi uma coincidência ou inconsciente. Desculpe te chamar tão tarde, disse ela, me entregando o copo. Tudo bem, eu fui sincero. Por um momento, bebemos em silêncio. Naquele silêncio, eu assenti. Seus ombros pareciam um pouco tensos, e suas mãos envolviam o copo, movendo-se lentamente. Ela disse baixinho. É melhor do que eu pensava ter alguém em casa a esta hora. Naquelas palavras havia uma emoção não explicada. Solidão, alívio ou ambos. Eu não consegui responder facilmente. Eu também. Foi tudo o que eu disse. Ela olhou para mim. Não foi um momento longo, mas em seu olhar havia algo que eu não tinha visto durante o dia. Um olhar que parecia forte, mas que queria se apoiar em alguém. Naquela noite, eu tentei não sentir nada ainda. Tentei não dar um nome a isso. Apenas uma visita silenciosa,
uma breve conversa, uma cerveja gelada. Mas no fundo do meu coração, eu já sabia que esta noite, este espaço, este silêncio, não terminaria como uma simples visita. A cerveja esquentou rapidamente, mas não conseguimos nos levantar facilmente. Era uma noite tão silenciosa que se podia ouvir o tic-tac do relógio. O apartamento dela parecia muito menor do que durante o dia, e por isso parecia um espaço mais próximo. Eu tentei não tomar consciência de que o relógio na parede se aproximava da meia-noite. Normalmente eu não fico acordada até esta hora, disse ela baixinho. Mas hoje, estranhamente, não consigo dormir. Ela pousou o copo e recostou-se no encosto do sofá. Naquele momento, não perdi o fato de seus ombros relaxarem um pouco. Parecia um sinal de que a tensão estava se dissipando. Parecia que ela sentia que este espaço, comigo, era seguro, pelo menos por enquanto. Quando se está sozinha é pior, né? Minhas palavras saíram involuntariamente cuidadosas. Ela assentiu. Sim. Pensei que já estava acostumada, mas a noite ainda não é fácil. Por trás daquelas palavras, sentiam-se tempos não explicados. Inúmeras noites passadas em uma casa vazia. Momentos em que ela não conseguia dormir facilmente, mesmo depois de apagar as luzes. Eu não perguntei sobre tudo isso, mas ela já tinha me mostrado o suficiente. Ela olhou pela janela por um momento e disse: Para as pessoas eu pareço bem, não é? Um pequeno sorriso pairou em seus lábios. Tenho um emprego, uma casa, todos dizem que estou bem. Aquele sorriso não durou muito. Mas, às vezes, eu só quero desabafar sobre o meu dia com alguém, sem precisar de conselhos, sem precisar que resolvam nada. Eu assenti e olhei para ela. Só então ela virou o olhar para mim, como se estivesse verificando se eu estava realmente ouvindo. Só de ouvir já seria o suficiente? Ela acrescentou. Existem noites assim, respondi brevemente, em que não precisa dizer nada, só a presença de alguém ao lado já é necessária. Ela ficou sem palavras por um momento com aquelas palavras, e então, muito lentamente, soltou o ar. Aquele suspiro, de alguma forma, pareceu ter sido segurado por muito tempo. Estávamos sentados lado a lado no sofá. A distância estava claramente mais curta do que no início, mas nenhum de nós a ajustou conscientemente. No momento em que ela mudou de posição, nossos joelhos se tocaram levemente. Foi um contato realmente trivial. Ela não se afastou imediatamente, e eu também não me movi. Naqueles poucos segundos de silêncio, ouvi claramente as batidas do meu coração. Parecia estar batendo tão alto que me preocupei se ela também conseguiria ouvir. Desculpa, disse ela baixinho. Mas não ficou claro pelo que era o pedido de desculpas. Tudo bem, respondi imediatamente. Aquelas palavras também não eram um simples sim. Ela colocou as mãos sobre os joelhos e moveu os dedos lentamente. Parecia um hábito de quando se está perdido em pensamentos. Eu não costumo falar sobre essas coisas, disse ela. Quanto mais velha fico, mais difícil se torna mostrar fraqueza. Naquelas palavras não havia resignação nem compulsão. Apenas uma confissão sincera. Eu achei aquela sinceridade ainda mais tocante. Mas hoje, ela parou por um momento. Estranhamente, senti que podia falar. Tentei não pensar que a razão era eu, mas também não podia negar. A sensação de que ela confiava em mim estava sendo claramente transmitida. Eu também comecei a falar com cuidado. Normalmente, não falo sobre essas coisas. Ela inclinou a cabeça ligeiramente e olhou para mim. Inesperado, né? Eu dei um sorriso sem graça. Para não parecer leviano. Ela riu baixinho com aquelas palavras. De jeito nenhum. Na verdade, você parece muito mais profundo do que eu pensava. Aquilo soou mais como uma descoberta do que um elogio. Eu não desviei o olhar. Em vez disso, aceitei-o como era. Assim, nós dois fomos revelando aos poucos nossos dias e os sentimentos que não expressávamos facilmente. Não houve grandes confissões, nem histórias dramáticas. Em vez disso, pequenas frases, pausas silenciosas e a compreensão que preenchia o espaço entre elas. Em algum momento, ela se inclinou um pouco mais no sofá. Com esse movimento, nossos ombros se tocaram muito levemente. Desta vez, ela não se afastou. Eu também, sentindo aquele calor, permaneci imóvel.
Naquela noite, eu percebi. O coração de uma pessoa pode se abrir não em grandes eventos, mas em momentos silenciosos como este. O apartamento dela ainda estava silencioso, e a noite se aprofundava. E eu também estava aceitando aos poucos que esta noite não terminaria como uma simples visita. Foi quando paramos por um momento. Como se alguém tivesse calculado o tempo, a luz da sala piscou e se apagou silenciosamente. Não houve o som de uma lâmpada queimando nem um alarme. Apenas a escuridão chegou. Ah! Ela soltou um som curto. O apartamento, em um instante, tornou-se outro espaço. Apenas a luz dos postes que entrava pela janela brilhava fracamente através das cortinas, e até mesmo essa luz parecia mais distante do que antes. O contorno dos móveis familiares tornou-se vago, e cada som ficou mais nítido. "Tudo bem?" eu perguntei. Ela não conseguiu responder por um momento. Em vez disso, senti o movimento dela se levantando, e naquele momento, sua mão, como se tivesse perdido a direção no ar, vacilou e tocou meu braço. "Desculpa", disse ela. De repente ficou escuro. "Tudo bem", eu disse instintivamente. "Estou aqui." Junto com essas palavras, estendi um pouco mais o braço, para que ela não se perdesse. Sua mão hesitou por um momento, e depois segurou meu braço levemente. Não com força. Apenas o suficiente para confirmar, para não soltar. Aquele breve contato mudou completamente o ar daquela noite. "Deve ser um apagão", disse ela. A voz estava mais baixa e soava mais perto do que o normal. "Deve voltar logo", eu disse, tentando manter a calma. Ela assentiu, mas sua mão ainda não se soltou do meu braço. Na escuridão, não se podia ver expressões, mas eu podia sentir que ela estava um pouco tensa. "Vamos para um lugar mais claro?" eu perguntei. "A varanda deve estar um pouco mais iluminada." "Sim", ela respondeu brevemente. Eu me movi um passo com cuidado. Ela também seguiu meu movimento. A mão dela deslizou naturalmente pelo meu braço, e desta vez segurou meu pulso levemente, como se estivesse verificando para que eu não desaparecesse. Andamos muito devagar. O som dos nossos passos ecoava silenciosamente no chão da sala. Aquela caminhada pareceu excepcionalmente longa. Na escuridão, o senso de distância também parecia diferente. Ao chegar perto da porta da varanda, uma luz fraca nos envolveu. Não estava completamente claro, mas podíamos reconhecer o contorno dos nossos rostos. Naquela luz, ela respirou fundo uma vez. "Quando escurece de repente", ela disse. "Quando estou sozinha, fico com mais medo sem motivo." Naquelas palavras, havia mais do que um simples desconforto. Eu senti que podia entender aquela emoção. "Agora você não está sozinha", eu disse, e muito naturalmente, coloquei minha mão sobre a dela. Ela não se assustou. Pelo contrário, senti a força em seus ombros relaxar um pouco com aquele toque. Ficamos lado a lado, ao lado do parapeito da varanda. A noite lá fora estava silenciosa, e as luzes da cidade brilhavam à distância. Aquelas luzes iluminavam suavemente seu perfil. "Estranho", disse ela baixinho. "A luz se apagou, mas sinto que estou mais calma." "Eu também", respondi com sinceridade. A escuridão não era um desconforto, mas parecia estar desempenhando o papel de remover uma máscara. Idade, situação, coisas a serem pensadas, desapareceram por um momento, e apenas este momento permaneceu. Ela colocou as mãos no parapeito e, como se sentisse o ar da noite, fechou os olhos. Aquela imagem parecia forte e, ao mesmo tempo, muito frágil. Senti que estar ao lado dela era uma responsabilidade. "Será que..." Ela começou a falar e parou. "Sim?", respondi baixinho. "Se te prendi até tão tarde, me desculpe", disse ela, sem olhar para mim. "Não." Eu balancei a cabeça. "Estou aqui porque quero ficar." Aquelas palavras continham um significado mais profundo do que eu pensava. Até eu mesmo me surpreendi. Só então, ela olhou para mim. Mesmo na escuridão, seu olhar era claro. Surpresa, alívio e algo inexplicável estavam misturados. Ficamos assim, nos encarando por alguns segundos. Ninguém se aproximou, ninguém se afastou. Mas no ar, havia claramente uma tensão diferente da anterior. Ela foi a primeira a desviar o olhar.
A luz deve voltar logo, né? A pergunta era leve, mas a voz não. Sim, respondi brevemente. O apagão um dia acabaria. A luz voltaria. Mas eu já sabia que a emoção que surgiu naquela escuridão não poderia ser apagada novamente. A partir do momento em que a luz se apagou naquela noite, não poderíamos mais voltar à distância anterior. O apagão durou mais do que o esperado. Esperando a luz voltar, sentamos lado a lado em uma pequena cadeira na varanda. Não estava completamente claro, mas a luz da noite, ao contrário, revelava um rosto mais honesto. Na sombra, uma pessoa não podia se enfeitar e não havia necessidade de se esconder. Ela manteve as mãos no colo e ficou em silêncio por um tempo. Parecia alguém escolhendo as palavras, ou talvez alguém reunindo coragem para começar a falar. É estranho, né? Ela foi a primeira a falar. Estar sentado com alguém em uma noite tão silenciosa. Eu assenti com a cabeça. É silencioso, mas não é desconfortável. Exato. Ela sorriu muito discretamente. Na verdade, é confortável. O olhar dela estava fixo nas luzes da cidade à distância. Cada uma daquelas luzes parecia os tempos que ela havia passado. Luzes que brilham por fora, mas que de perto carregam sua própria escuridão. Antigamente, ela continuou a falar baixinho. Eu achava que o tempo sozinha era bom. Não precisava me adaptar a ninguém. Podia viver no meu próprio ritmo. Eu podia sentir que aquelas palavras eram sinceras. Ela parecia alguém que aprendeu a se proteger há muito tempo. Mas a partir de certo momento, ela fez uma pausa para respirar e continuou. Quando o dia terminava, o fato de não poder dizer a ninguém como foi seu dia começou a pesar cada vez mais. Aquelas palavras eram silenciosas, mas tinham peso. Eu não disse nada. Não queria tentar consolar sem motivo. Achei que era suficiente apenas estar ao lado dela para que aquela emoção passasse. Ela virou a cabeça ligeiramente e olhou para mim. Pensei que não deveria falar sobre essas coisas com alguém mais jovem. Com aquelas palavras, eu sorri. Estou ouvindo apenas como uma pessoa. Ela olhou para mim por um momento e só então assentiu. Deve ser por isso. Hoje, senti que podia falar com tranquilidade. Ela falou sobre as escolhas que fez. Os tempos em que se dedicou ao trabalho, os momentos em que adiou relacionamentos e os sentimentos que percebeu tardiamente. Era uma história mais de aceitação do que de arrependimento. Eu respondi brevemente no meio do caminho, assentindo com a cabeça ou respirando junto. Aquelas pequenas reações pareciam ter sido suficientes para ela. E você? Ela perguntou. Uma noite como esta, com essa idade, não é um fardo? Naquela pergunta, havia preocupação, uma consideração por mim e, ao mesmo tempo, uma cautela em relação a si mesma. Pensei por um momento e respondi com sinceridade. Não é um fardo. E acrescentei. Na verdade, sei que momentos como este, em que se pode ser tão sincero, são raros. Ela ficou sem palavras por um momento com aquelas palavras. E muito lentamente, sorriu. Naquele sorriso, havia alívio e um pouco de surpresa. Você é mais maduro do que eu pensava, disse ela. Não ouço isso com frequência, respondi, sorrindo. Ela voltou a olhar para a noite. Nesse ínterim, nossas mãos se aproximaram naturalmente. No início, havia uma distância de alguns centímetros, mas em algum momento, o dorso da mão dela tocou o lado da minha. Desta vez, não foi por acaso. Ela não afastou a mão, e eu também não me movi. Em vez disso, senti o calor transmitido pela ponta dos dedos. Era quente, cuidadoso e sem pressa. Este sentimento. Ela disse em voz baixa, não sei desde quando. O olhar dela ainda estava na noite, mas aquelas palavras eram claramente dirigidas a mim. Eu também, respondi com sinceridade. É difícil dizer exatamente quando, mas... Só então ela virou a cabeça e olhou para mim. Naquele olhar, não havia cálculo nem brincadeira, apenas a seriedade de aceitar um ao outro como eram. Naquele momento, a diferença de idade ou experiência não importava. Éramos apenas duas pessoas sentindo a mesma emoção no mesmo tempo. O apagão ainda não havia terminado, e a noite se aprofundava. Mas eu podia sentir que depois dessa conversa,
Não poderíamos mais fingir que não nos conhecíamos como antes. As histórias compartilhadas na escuridão não desaparecem quando a luz volta. Naquela noite, estávamos no mesmo nível e olhávamos para o coração um do outro um pouco mais de perto. O apagão ainda continuava. Na pequena cadeira da varanda, nós dois, sentados lado a lado, olhávamos um para o outro, apoiados na luz suave da lua e no brilho tênue dos postes de luz. O mundo parecia ter parado por um momento, e o tempo passava devagar dentro dele. No silêncio da noite, trocamos sentimentos antes de palavras. Ela manteve as mãos no colo e ficou em silêncio por um tempo. Parecia estar respirando fundo ou organizando seus pensamentos. Eu segui seu olhar. Cada uma das luzes da cidade à distância se assemelhava à sua vida passada. Luzes que brilham, mas que de perto carregam sua própria escuridão. Naquelas luzes, pareciam estar impregnadas suas escolhas passadas, arrependimentos e percepções. Hoje, parece um pouco diferente. Ela sussurrou baixinho. Eu assenti com a cabeça. É silencioso, mas nada desconfortável. Ela sorriu discretamente. Aquele sorriso brilhou mais sinceramente na escuridão. Exato, na verdade, é confortável. Naquele momento, estávamos criando juntos um espaço onde podíamos ser honestos um com o outro sem nos escondermos. Sem precisar de palavras. A presença um do outro, a respiração, o calor, eram um consolo suficiente. Antigamente, eu gostava de ficar sozinha. Achava que meu próprio tempo era o mais importante. Ela parou por um momento e continuou. Não precisava me adaptar a ninguém. Podia viver no meu próprio ritmo. Naquelas palavras, havia uma mistura de firmeza e solidão. Eu olhei de relance para a ponta dos dedos dela. A mão parecia um pouco tensa, encolhida, mas mesmo nela havia calor. O dorso macio, que mostrava a idade, o pulso, que revelava a textura de uma vida longa. Através daquela mão, eu podia entender aos poucos o tempo que ela viveu e seu coração. Mas, a partir de certo momento, quando o dia terminava, o fato de não ter ninguém para dizer como foi seu dia começou a pesar muito. A voz dela era baixa, mas as palavras tinham um eco pesado. Eu não disse nada. Não havia necessidade de tentar consolar sem motivo. Achei que era suficiente apenas estar ao lado dela. Apenas respirar junto, apenas tocar levemente o coração um do outro. Ela me olhou lentamente. Acho que não deveria falar sobre essas coisas com alguém mais jovem. Eu sorri. Estou ouvindo apenas como uma pessoa. Independentemente da idade, estou apenas ouvindo seu coração. Com aquelas palavras, ela me encarou por um momento e assentiu. Deve ser por isso que hoje consegui falar com tranquilidade. Ela falou sobre suas escolhas passadas, trabalho, relacionamentos e os sentimentos que experimentou. Eram palavras mais de aceitação e percepção do que de arrependimento. Eu reagia ocasionalmente, assentindo com a cabeça ou respirando junto. Aqueles pequenos gestos pareciam ser empatia e consolo suficientes para ela. A ponta dos nossos dedos se aproximou aos poucos. No início, estavam a alguns centímetros de distância, mas em algum momento, o dorso da mão dela tocou o lado da minha. Não foi um acaso, mas um momento natural. Nenhum de nós afastou a mão, e não nos apressamos. Apenas sentimos o calor transmitido pela ponta dos dedos. Era quente, cuidadoso, e o tempo passava devagar. Este sentimento, não sei desde quando, ela disse baixinho. Pensei por um momento e respondi com sinceridade. Eu também. Não posso dizer exatamente quando, mas com certeza ficou no meu coração por muito tempo. Só então ela virou a cabeça e olhou para mim. No olhar não havia cálculo nem brincadeira, apenas a sinceridade de aceitar um ao outro como eram. O apagão continuava, mas agora não sentíamos mais incerteza na escuridão. A presença um do outro se tornou uma luz, e o calor na ponta dos dedos diminuiu a distância do coração. A diferença de idade ou experiência não era mais importante. Estávamos sentindo a mesma emoção no mesmo tempo. A noite se aprofundava e o ar estava calmo, mas nossa respiração se aproximava aos poucos. Nas palavras dela, na minha resposta e no silêncio que se infiltrava entre elas,
líamos aos poucos o coração um do outro. Naquela noite, no momento em que seguramos as mãos um do outro, sabíamos que não poderíamos mais fingir que não nos conhecíamos. As histórias compartilhadas na escuridão não desaparecem quando a luz volta. A experiência de confessar sinceramente nossos corações um ao outro, mais do que palavras, estava mudando fortemente nosso relacionamento. Enquanto estávamos sentados na pequena cadeira da varanda, de mãos dadas, olhávamos o mundo do mesmo nível. Os sentimentos e as percepções tardias agora eram confirmados pelo calor um do outro. Uma conexão silenciosa, mas certa. Esse foi o momento mais importante que criamos naquela noite. E eu sabia. Não era uma simples noite de apagão, mas uma noite em que nossos corações se abriram. O apagão ainda não tinha acabado. Naquela noite, toda a cidade respirava, apoiada na luz fraca da lua e das estrelas. Na pequena cadeira da varanda, ainda estávamos sentados, lado a lado. Apenas com o calor transmitido pela ponta dos dedos, podíamos sentir o quão importante éramos um para o outro. Não eram necessárias palavras. O simples fato de estarmos juntos já aproximava nossos corações o suficiente. Ela respirou fundo por um momento e inclinou a cabeça levemente. Nem sei o quão precioso é um momento como este esta noite. Eu olhei para ela e assenti lentamente. Eu também. Momentos em que podemos compartilhar nossos corações tão sinceramente não são comuns. Com aquelas palavras, ela sorriu. Aquele sorriso era mais confortável do que antes e, ao mesmo tempo, continha um pouco de empolgação. Parecia que a situação casual de um apagão nos tinha permitido ter este momento sincero. Antigamente, para ser sincera, eu me sentia sobrecarregada em me aproximar tanto de alguém. Ela começou a falar com cuidado, porque aprendi a me proteger enquanto me dedicava ao trabalho. Sabia muito bem que, se abrisse meu coração, poderia me machucar. Eu ouvi a história dela em silêncio, segurando um pouco mais firmemente o calor que sentia na ponta dos dedos. Não queria interrompê-la. Queria criar um espaço para que ela pudesse desabafar completamente seus sentimentos. Mas agora, sinto diferente. A voz dela continha uma mistura de surpresa e alívio. Eu achava que ficar sozinha era mais confortável. Mas agora percebi que um momento como este, compartilhando o coração com alguém, é muito mais caloroso. Eu olhei para os olhos dela por um momento. Naquele olhar, havia sinceridade e, ao mesmo tempo, uma solidão há muito reprimida. Eu respondi suavemente. Exato. Compartilhar o coração é se infiltrar aos poucos um no outro, devagar, sem pressa. Naquele momento, o silêncio entre nós não era mais estranho. Pelo contrário, era um tempo em que fluía uma compreensão mais profunda do que as palavras. A luz da lua iluminava levemente a varanda, e as luzes da cidade à distância criavam sombras que nos envolviam. O olhar com que nos víamos na escuridão era mais quente e honesto do que qualquer iluminação. Ela moveu a mão um pouco e segurou a minha levemente. Naquele momento, meu coração bateu um pouco. A confiança e a intimidade sentidas naquele pequeno contato eram difíceis de expressar em palavras. Eu não movi minha mão. Apenas senti a dela. Aquele calor, mais forte do que palavras, nos conectava. Será que eu também não te sobrecarrego? Ela perguntou baixinho. Naquela pergunta, havia um pouco de ansiedade e consideração. Para me permitir ser sincero, e ao mesmo tempo, um coração que se protegia. Eu respirei fundo por um momento e respondi com sinceridade. De jeito nenhum. Pelo contrário, como sei que um momento como este é raro, o agora se torna ainda mais precioso. Ao ouvir aquelas palavras, ela fechou os olhos por um momento e sorriu lentamente. Naquele sorriso havia uma mistura de alívio e surpresa, como se uma antiga barreira estivesse se desfazendo aos poucos. Ela voltou a olhar para a cidade. Nesse ínterim, nos aproximamos um pouco mais. Com a ponta dos dedos se tocando, podíamos sentir a respiração e os batimentos cardíacos um do outro. Cada pequeno movimento que não havíamos notado no início agora nos trazia conforto e estabilidade. Não sei desde quando esse sentimento. Ela sussurrou. Eu inclinei a cabeça levemente e respondi às palavras dela. Eu também não sei exatamente,
mas com certeza esteve em um canto do meu coração há muito tempo. Só então, ela olhou nos meus olhos. Aquele olhar não era de brincadeira ou cálculo, mas de uma sinceridade que buscava aceitar um ao outro puramente. Nós nos mostramos como éramos, sem esconder nada um do outro. O apagão ainda continuava, mas agora, mesmo sem luz, podíamos nos sentir suficientemente. Mais do que palavras, ações, mais do que olhares, o calor na ponta dos dedos, o eco da respiração, preenchiam completamente o espaço entre nós. A noite se aprofundava e o mundo estava em silêncio, mas em nossos corações o calor crescia cada vez mais. Confirmando os sentimentos um do outro, construímos a confiança de que, no futuro, poderíamos nos entender e nos aceitar. Naquela noite, o pequeno toque de mãos e os sussurros trocados na varanda não foram um simples acaso de um apagão. Foi um verdadeiro momento de conexão que confirmou nossos corações e aprofundou nosso relacionamento. Olhando o mundo do mesmo nível, aceitamos aos poucos os sentimentos que se instalaram em nossos corações. Enquanto o calor na ponta dos dedos continuava, eu sabia que depois desta noite não poderíamos mais fingir que não nos conhecíamos. A experiência de mostrar nossos corações sinceramente um ao outro, além de uma simples noite, se tornaria um novo começo para o nosso relacionamento. Mesmo que o apagão terminasse e a luz voltasse, os sussurros silenciosos e o calor na ponta dos dedos daquela noite não desapareceriam. O sentimento que se infiltrou em nossos corações agora se firmaria ainda mais entre nós dois. O apagão finalmente terminou, e as luzes do apartamento se acenderam novamente. Com as luzes acesas, o espaço se encheu de uma claridade familiar, mas a atmosfera que fluía entre nós nunca mais poderia voltar a ser como antes. Com a luz, as sombras da varanda desapareceram, mas a intimidade e a sinceridade que aquelas sombras nos proporcionaram ainda permaneciam em nossos corações. Continuávamos sentados na pequena cadeira da varanda. Como no início, com a ponta dos dedos se tocando, sentindo a mão que ainda não havíamos soltado, eu respirei fundo lentamente. O olhar com que eu a via sob a luz havia mudado. A delicadeza e a sinceridade dos sentimentos que senti na escuridão agora se tornaram uma realidade clara, firmemente estabelecida entre nós. Ela olhou em silêncio pela janela por um momento e depois virou a cabeça para mim. Faz muito tempo que não falo com tanta sinceridade. Eu sorri e assenti. É verdade. Depois de falar assim, parece um pouco diferente de antes. O coração fica mais leve e, ao mesmo tempo, um pouco animado. Ela deu um pequeno sorriso. Naquele sorriso, havia uma mistura de alívio, surpresa e um sentimento que acabara de reconhecer. Eu envolvi a mão dela com mais suavidade, confirmando o calor na ponta dos dedos. Naquele calor estavam contidos o medo, a solidão e também a empolgação que acabara de chegar. Antigamente, eu achava que o tempo sozinha era bom. Ela continuou a falar baixinho. Mas agora, percebi que este tempo com alguém é muito mais precioso. Eu assenti em silêncio com as palavras dela. Não se pode negar que ficar sozinho é confortável, mas poder abrir o coração um para o outro, assim é outra alegria. Naquele momento, para nos sentirmos mais próximos, inclinamos nossos corpos naturalmente um pouco. O olhar estava voltado para as luzes da cidade do lado de fora da janela, mas o coração estava totalmente focado um no outro. Por um longo tempo, ficamos sentados em silêncio. Mais do que palavras, o calor na ponta dos dedos e a respiração um do outro contavam uma história maior. Você está um pouco nervoso neste momento? Ela sussurrou, como se estivesse brincando. Eu sorri e respondi. Um pouco, mas o nervosismo não é ruim. Parece mais com empolgação. Com aquelas palavras, ela fechou os olhos por um momento e sorriu lentamente. Naquele sorriso, sentia-se a força e a coragem de aceitar um sentimento que ela mesma acabara de admitir. Não nos protegíamos mais um do outro. O vento da noite que passava pela varanda nos roçava, trazendo um ar ligeiramente frio, mas o calor transmitido pela ponta dos dedos compensava aquele frio. De mãos dadas, sentíamos calor e estabilidade ao mesmo tempo. Mesmo com a volta da luz,
A conexão que começou durante o apagão não desapareceu. Pelo contrário, parecia ter se tornado mais forte. Ela inclinou a cabeça por um momento, olhou para as luzes da cidade e depois me encarou novamente. Seria uma pena se uma noite como esta terminasse. Eu respondi suavemente. Mesmo que termine, o sentimento desta noite permanecerá. Permanecerá em nossos corações e continuará no futuro. Com aquelas palavras, ela assentiu. Em seu pequeno sorriso havia fé e expectativa. Nós nos tornamos um pouco mais sinceros um com o outro e passamos a aceitar nossos corações como eram. Agora, não era mais uma simples simpatia ou empolgação, mas um sentimento de sincera compreensão e confiança mútua. Mesmo com o passar do tempo, o sentimento daquele momento não desapareceria. As histórias e o calor na ponta dos dedos compartilhados durante o apagão, mesmo com a volta da luz, ainda viviam em nossos corações. Eu segurei a mão dela com um pouco mais de força. Aquele pequeno gesto tinha um significado. Era um sinal silencioso, mas certo, de que confirmávamos nossos sentimentos um pelo outro. Podemos nos sentir um pouco mais próximos agora? Eu sussurrei. Ela me encarou por um momento e assentiu lentamente. Sim, agora está tudo bem. Naquele momento, inclinamos nossos corpos um pouco mais um para o outro, nos aproximando. A distância do coração não havia desaparecido completamente, mas a sinceridade e a confiança, um no outro, preenchiam essa distância. Era um momento em que podíamos nos entender sem palavras. No silêncio que restou na varanda, substituímos todas as histórias pelo calor na ponta dos dedos e pela respiração um do outro. Naquela noite, o pequeno acaso de um apagão nos deu um tempo que, além de uma simples noite, se tornou um novo começo para confirmar nossos corações. Com a volta da luz e o mundo novamente iluminado, não fingiremos mais que não nos conhecemos. A experiência de compartilhar sinceramente nossos corações tornou o relacionamento dos dois ainda mais sólido e continuará no futuro. Naquela noite, as histórias e o calor na ponta dos dedos compartilhados na escuridão nunca desapareceriam, mesmo com a volta da luz. Olhando o mundo do mesmo nível, estávamos um pouco mais próximos um do outro. Aquele calor que permaneceu em nossos corações se tornaria a conexão mais preciosa que nos uniria no futuro.